Jejum segundo Jesus. Esse hoje é o tema do nosso estudo do livro de Mateus. Só te lembrando que nós estamos aqui no capítulo 6, nos versículos 16 a 18. Essa abordagem, todos os outros estudos, todos os outros vídeos, são feitos a partir da hermenêutica de Jesus. Não é sobre um viés católico, nem protestante, nem pentecostal, nem neopentecostal, seja lá o que for, né? A leitura sempre aqui é a partir dos princípios de Jesus. Jesus, ele é o verbo de Deus, ele é Deus encarnado e ele nos ensinou acerca de quem é o próprio Deus. Então, é com os princípios dele e é com o Espírito dele que nos habita, é que eu faço toda a interpretação aqui. Eu gostaria que você também fizesse aí no seu coração. Então, no capítulo 16, a primeira coisa que Jesus vai já nos fazer conosco aqui é: quando vocês forem jejuar, não se mostrem como se estivessem fazendo jejum. Não fiquem demonstrando, cabeça baixa, fala, né, baixa, um olhar assim, né, adiante. Não. Jejum não é feito para demonstrar. Jejum é feito para ser vivido. E o que Jesus já nos demonstra aqui de início é que o ser humano, nós temos a tendência sempre de mostrar para o outro que nós somos seres espirituais. Isso já carrega por si só uma grande arrogância, né? Como se o jejum fosse algo para o outro. E como se Jesus, né, o próprio Deus, precisasse do nosso jejum. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber aqui é que jejum, o fato de jejuar, primeiro, é uma coisa estritamente interior, é uma coisa que reside dentro do nosso coração. Segundo, que Jesus não melhora nem piora com o meu jejum. Não é algo que eu faço para mover a Deus. Preste atenção nisso. O meu jejum só serve para mover a mim mesma. Então, a primeira coisa, o primeiro coração que precisa ser mobilizado nessa direção é o meu próprio coração. É saber que o jejum é algo que vai mudar a minha mente. E no versículo 17, ele vai dizer: quando vocês forem jejuar, tu, porém, quer dizer, é só você, quando for jejuar, unge a cabeça. Algumas outras traduções vão usar limpa a mente e palavras que vão traduzir mais ou menos isso que eu vou falar aqui agora. Quando jejuares, unge a cabeça. Por quê? Porque jejum é busca de foco. Jejum é busca de interior. Jejum é um momento de retirada, não só da mente, mas também do físico, do mental, do espiritual, onde você está buscando foco, onde você está buscando concentração, onde você está buscando se conhecer, onde você está buscando meditação, onde você está buscando a verdadeira intenção dessa busca espiritual. Você está buscando ambientação interior, né? Para buscar conhecer, buscar forças para de repente enfrentar o exterior. Isso é jejum. Então, jejum, a única troca, né, que eu posso obter por meio do jejum, não é que se eu fizer jejum, Jesus vai me dar algo em troca, Jesus vai abrir uma porta. Já falei sobre isso aqui em outros vídeos. Mas jejum é, sobretudo, abrir portas interiores. Abrir compreensões interiores. É tirar também essas arrogâncias exteriores, de manipulação, né? É você colocar para fora aquilo que está dentro, escondido, e que às vezes a gente nem observa. Por isso, né, que jejum é foco absoluto nas coisas e no mundo interior, nas suas compreensões, de maneira que quando você se concentra, né, a sua mente, o seu corpo, todo o seu conteúdo interno, você vai começar a entender o mundo das espiritualidades que te cercam. E você vai começar a discernir caminhos. Não a partir do que você vê, mas sobretudo a partir do caminho que você ainda não está enxergando.
A verdade é que quando eu jejuo, e esse jejum é o jejum de alimentação, normalmente, que se faz, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu deixo de me alimentar, toda essa energia que eu gasto na alimentação para digerir, eu pego essa energia e retorno ela para dentro de mim, para buscar inúmeros discernimentos. Por quê? Porque a ciência, isso de espiritual, eu só tenho o resultado, mas o processo mesmo do jejum, ele é um processo físico. Porque no momento em que eu deixo de me alimentar, eu conservo essa energia para começar a despendê-la numa outra direção. E é nesse momento em que eu trago o meu foco, né, para fazer esses enfrentamentos internos, porque o jejum, ele é isso. Você vai começar a concentrar em algo que normalmente você não está concentrado. Por isso que para fazê-lo não é necessário ou não é suficiente apenas deixar de se alimentar, mas é necessário um silêncio interior. É necessário buscar concentração, estudo, meditação naquilo que normalmente você não costuma fazer, para que o seu espírito comece a ter liberdade. E sensibilidades outras começam a ser desenvolvidas dentro de você. Esse é o verdadeiro jejum, né? Jesus vai dizer aqui, Jesus não, o profeta Isaías, né, vai dizer do verdadeiro jejum que agrada a Deus. Então eu sugiro que você pegue lá Isaías 58, aqui comigo, e já no iniciozinho do texto, ele já faz um convite para a gente se certificar do que seja o jejum, né? Ele diz aqui, contudo, no dia em que jejuais, Isaías 58, versículo 3, prosseguis nas vossas empresas e explorais todos os vossos trabalhadores, né? Este é o jejum que eu escolhi no versículo 5. Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça e estenda debaixo de si saco e cinza? Quer dizer, é um jejum de exterioridades o que eu quero que vocês façam? O profeta Isaías vai dizer. Se não antes que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras do jugo e deixe livres os quebrantados e despedace todo o jugo? Então, o que o Isaías aqui está falando, o profeta? Está dizendo o seguinte, olha, o jejum que eu quero que vocês façam não é um jejum de exterioridades, mas que antes você mate a fome de quem está sem comer. Antes é que você vai curar o ferido. Antes é que, em vez de você estar se mostrando, estar se colocando debaixo de saco de cinzas, que é uma expressão poética do Antigo Testamento, né? Jesus vai traduzir isso para o Novo Testamento quando ele diz, olha, eu não quero que vocês jejuem com demonstrações físicas, mas antes que vocês desatem as ataduras do jugo, do opressor, que vocês deixem de fora, né? Que vocês lancem fora os oprimidos. Quebra o jugo de quem vocês estão oprimindo. Eu quero que antes vocês vivam o verdadeiro evangelho, o evangelho do amor, o evangelho do perdão. Esse é, né, o verdadeiro jejum. E nesse texto todo de Isaías 58, se você parar para ler, ele vai falar dos aflitos, dos contritos, dos aflitos de espírito, e da necessidade de você andar com o coração bastante contrito, quebrantado, olhando as impiedades, as injustiças que estão ao seu redor. Isso sim é jejuar. Jejuar não é somente ficar sem comer por si só. Não, gente, jejum não é isso. O verdadeiro jejum para Deus é você ter um coração contrito. É você produzir quebrantamentos interiores que vão se desdobrar em atitudes verdadeiramente pacificadas. Verdadeiras atitudes em amor, em comunhão com o Pai. É isso que é o verdadeiro jejum. Então, o jejum, você pode ficar sem comer e é válido, porque ela vai apenas te conduzir
há um segundo momento, que é esse segundo momento de foco, esse momento de concentração, esse momento de autoconhecimento, de quebrantamentos que vão fortalecer em você discernimentos para você enfrentar a vida e enfrentar os temas que te perturbam. Esse é o verdadeiro jejum e é para esse caminho que Jesus está nos conduzindo. Então, quando Jesus fala aqui de alerta e quando o Evangelho nos ensina sobre Jesus, no seu todo, se você for olhar tanto o Antigo como o Novo Testamento, sempre, 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 sempre vai estar nos conduzindo para um quebrantamento de coração. Tá? E eu já falei isso aqui, reforço aqui mais uma vez, não é barganha com Deus. Senhor, eu vou jejuar e você vai fazer isso por mim. Não é assim. Isso não é jejum de Jesus, isso não é um jejum de Deus. Jejum de Jesus e o jejum de Deus é aquele que traz quebrantamento. Aí sim, a esse espírito quebrantado não desprezará o Senhor, nos garante o salmista. Pense nisso, reflita. Toda vez que você for fazer um jejum, faça para você conhecer os caminhos de uma verdadeira espiritualidade. Deus o abençoe nessa caminhada e que essas palavras produzam frutos de arrependimento, frutos de profunda reflexão no seu coração. Até a próxima.